relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. A escritura que vamos ler se encontra em Levíticos, capítulo 23. Estamos falando sobre a festa das trombetas, né? A festa das trombetas. Esse tema, ele é muito abrangente, muito abrangente, muito especial. E há muito tempo eu venho falando, né, que estaríamos passando por essa mensagem, depois já de alguns anos aí comentando e citando, e agora estamos adentrando disso. É muito substancial entendermos mais sobre esta mensagem que o profeta pregou, para nos posicionar, para trazermos mais, posicionamento dentro da hora que estamos vivendo. A escritura de Levítico capítulo 23, verso 24, fala sobre essa festa. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas ofereis oferta queimada ao Senhor. Aqui se encontra esta festa, das trombetas. Lembrando que o termo festa não é praticamente, ou necessariamente, vamos dizer assim, o termo que nós usamos quando falamos, vai ter festa, Mas aqui, quando falamos destas 7 festas, sabemos que é uma solenidade sagrada. Vocês entendem, então, que às vezes nós ficamos na mente festa,
e atribuímos isso, né, a essa festa, no sentido de que nós usamos esse termo aqui, principalmente, vamos dizer assim, entre os gentios, né? Quando fala de festa, né, festa de aniversário, festa de casamento, festa... Então, dá para se usar, né, dependendo da ocasião, mas aqui era 7 festas, né, sagradas. Seria 7 solenidades. Solenidades sagradas, né? As festas solenes, né? Festa solene, né? Então nós vamos orar, Pai Celestial, oramos neste momento, neste instante, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Sabemos, Pai, em nossos corações, com alegria, em nos reunirmos para adorarmos ao Senhor, para cultuarmos e ouvir a Tua palavra. Dependemos do Senhor, do Teu Espírito Santo, para verificar a Tua palavra, para abrir para nós, para revelar, para cimentar em nossos corações, para nos partir o pão. Então nós nos rendemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Eu estava... tem bastante coisa que eu quero conectar com a leitura. E uma das coisas que eu vou estar conectando, né, durante a leitura desta mensagem, o estudo, né, e a meditação, uma das coisas que eu estava observando o profeta falar na mensagem reconhecendo seu dia e sua mensagem, o profeta fala no parágrafo 127, ele fala a respeito de algo aqui que eu quero chamar a atenção para nós observarmos. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem, ele disse, ele fala, eu sei que eu tenho segurado vocês muito tempo, é meio-dia, mas eu gosto desta comida, isso é vida, ela é para o crente, né? Reconheça o dia em que você está vivendo e o sinal do tempo. Veja onde tudo está. Onde está Israel? Onde está Israel? Onde está a igreja? Essa igreja que ele está se referindo, né? Ele está se referindo à igreja nominal, que se diz, a igreja morna, né? Ele disse, veja onde está Israel, veja onde está a igreja, veja onde está a imoralidade, mas também veja onde está a noiva. O que resta? Qual é a próxima coisa? O arrebatamento da noiva. Porque cada igreja está buscando por algo grande. Os pentecostais dizem, glória a Deus, virá um dia em que faremos isso e faremos aquilo. Vejam, eles são professantes. Eles são professantes. Eles creem. É igual aquela vez que Caifás disse, não é certo que um homem deva morrer e não perecer uma nação inteira? A Bíblia disse que ele era um sumo sacerdote. E por isso falou assim. Ele profetizou, não sabendo o que ele dizia. Sempre vamos encontrar
Irmãos, o profeta levando nós a esta escritura, mostrando para nós, olha como que Caifás profetizou sem saber. Essa palavra que ele disse, como Balaão também, né? Então ele está dizendo que as igrejas estão também, muitos profetizam sem saber o que estão falando, mas é para que se cumpra as Escrituras. A Bíblia disse que ele era um sumo sacerdote, por isso falou assim, ele profetizou não sabendo o que ele dizia, mas ele percebeu a genuína verdade daquilo, que ele estava sacrificando o verdadeiro Deus do qual ele afirmava representar como sumo sacerdote. Assim é hoje. Eles estão buscando lá, em algum lugar, que venha um tempo maravilhoso. Então eles estão buscando, escuta o que o profeta está dizendo, eles estão buscando em algum lugar, né, que venha um tempo maravilhoso. Mas o profeta disse, você tem que olhar onde está Israel, você tem que olhar onde está a igreja, você tem que olhar a imoralidade e tem que ver aonde está a noiva. Né? Ele disse, então o que resta? É o arrebatamento. Algo está se movendo. Né? Ora, ele disse, eu vou a convenções dos homens de negócios, ele disse, eu vou nessas reuniões, e eles dizem, glória a Deus. Os pregadores se levantam e apenas estimulam a multidão, dizendo-lhes, agora, entenda isso, ele disse, os pregadores somente estimulam a multidão, dizendo-lhes, virá um grande avivamento. Vocês estão entendendo? Ponhando para o futuro. A mão do Senhor estará sobre a terra. E como as pessoas vão adiante, como correndo, né, e não percebem que estão sob as trombetas, que são para quem? Para Israel. Então as trombetas não são para nós. Você lembra que no começo dessa mensagem disse isso não é para nós? Lembra? Por isso que eu estou citando isso aqui. Porque quando as trombetas não é para nós, né? Então para que estamos falando sobre trombetas? Não, as trombetas não é para nós. Então para que estamos vendo isso? Estamos vendo para reconhecer o dia em que nós estamos vivendo. Para observar o dia, para ver o sinal do tempo. Observar aonde Israel está. Observar aonde a igreja está. Observar a imoralidade. Observar aonde está a noiva e ver o que está acontecendo. Por isso que ele disse aqui, os pregadores se levantam e apenas estimulam a multidão. É muito sério isso. Apenas estimulam, a pessoa sai estimulada ali, com sermões, mas não sabem que estão sob as trombetas que são para Israel. Por que eles fazem isso? É porque eles são meros cristãos professos e não percebem. Nem Caifás percebeu o que ele estava fazendo. E eles não percebem que estão rejeitando a verdadeira mensagem que foi enviada para eles. Eles não percebem que eles estão rejeitando. Amém? Cada parte das Escrituras, veja bem, cada parte das Escrituras nós revisado dia após dia, semana após semana, até que é a indisputável verdade. Se um cego não pode recebê-la, deixe-o sozinho, disse Jesus. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Eu não sei quando, eu não sei onde, mas eu sei que está vindo. Amém? Agora, vocês sabem, agora veja porque Satanás não queria que eu fizesse isto. Ontem eu me senti tão mal, eu não consegui obter nenhuma palavra do Senhor. Eu disse,
olha como que Satanás trabalhou para que ele não pudesse trazer esta mensagem. Então, isso encaixa perfeitamente com os cultos que nós estamos ouvindo, né? E tendo como culto de domingo, escutando a voz de Deus. Vê que nós falamos aqui, que o profeta dizendo, olha como que o diabo trabalha através da carne para impedir que você receba, que a alma receba a palavra. Quando ele vê que você vai receber, ele vem para tentar te esfriar, ele dá sono, ele agita as crianças, e tudo, ele entra, né? E por que não dizer, ele aumenta até o trabalho, né? Você pensa que o trabalho aumentado, às vezes, é boa coisa, mas quando aumentou o trabalho lá no Egito, era porque Faraó não queria que o povo se envolvesse na mensagem que estava sendo propagada, que era a mensagem de libertação entre eles. Ele, em vez de ter mais facilidade, né, ele tirou a palha para fazer os tijolos. Aquilo daria mais o que? Mais trabalho. Então o diabo pode, por que não? Aumentar, se envolver, fazer com que você se envolva, né, no trabalho, né? Se envolva mais no trabalho, e aí pensa-se, agora, né, apareceu esse serviço, apareceu isso aqui, apareceu aquilo. Mas você deve vigiar estas coisas. Devendo vigiar, será que isso é para me aproximar mais de Deus ou para me afastar mais de Deus? Aquilo que está sendo, né, que está sendo dado é para te aproximar mais de Deus ou é para tirar você mais da presença de Deus? Por isso que nós temos que ter esse discernimento. O profeta disse, por isso que Satanás não queria que eu fizesse isso. Eu me senti tão mal. Agora, na nossa leitura, aqui, né, eu quero reforçar um pouquinho, eu estava meditando nisso, quero reforçar um pouquinho essa base, né, por isso que eu citei isso aqui. Então, vocês vejam, anotem e aprendam, né, e observe o porquê que o profeta citou, né, e pregou a mensagem à festa das trombetas, para que pudéssemos ver aonde está Israel, aonde está a igreja, a imoralidade, mas também para vermos aonde está a noiva. Então, nós não queremos mensagem que nos estimula, né, somente nas coisas, né, desta vida. Isso. Vai vir um grande avivamento, um grande poder vai vir, ele disse, é o que Satanás quer, que você olhe o que Deus fez, o que ele vai fazer, e não observe o que ele está fazendo agora. O que ele está fazendo agora. Então, haverá um rapto, e ele está em andamento. Sempre observe isso. Amém? A noiva vai ser raptada. É um rapto secreto. Amém? Agora, observando aqui na nossa mensagem, na nossa leitura, vocês observem, né, que eu quero usar a expressão do profeta do parágrafo 77. 77. Agora, parágrafo 77, sobre essa base, nós chegamos à festa das trombetas. Os mistérios ocultos. Está profetizado que seria desta maneira, portanto, isto tinha de ser revelado da maneira como foi. Mas para ser revelado neste último dia, para cumprir exatamente o que eu acabei de dizer, para cumprir Malaquias capítulo 4. Uma escritura que tem que estar, irmãos, tem que estar patente em nossa vida. Malaquias capítulo 4. Lucas capítulo 17, o verso 30. Como ele o faria? Hebreus 13, 8. Hebreus 4, 12. E muitas daquelas escrituras que nos dizem,
Apocalipse capítulo 10, né? Apocalipse capítulo 10. Muitas de outras escrituras. Nós vemos essas escrituras sendo citadas pelo profeta. Então ele disse, em muitas daquelas escrituras que nos dizem, agora, se isto é desconhecido para alguns de vocês, permita-me dizer que Deus sempre, a maneira como Deus é conhecido entre as pessoas é por ser profético. Os judeus sempre souberam crer em seus profetas. Então, nós paramos aqui, né, no parágrafo, creio que foi 81, isso? 81, quem que anotou? 81? Hã? 80, né? Então, irmãos, como que no 79, assim é como eles falharam em reconhecer a Jesus e tiveram que classificá-lo como alguma outra coisa. Então, eles falharam em reconhecer Jesus e, ao falhar em reconhecer Jesus, eles tiveram que classificá-lo como alguma outra coisa. Assim, eles o classificaram como um espírito maligno. Bem, como disse, é a maneira que esse espírito atua. Eu digo esse espírito porque as pessoas morrem, mas o espírito fica. Né? As pessoas vão, o espírito fica. Então, esse espírito, como disse o profeta, aquele mesmo espírito maligno que queria ver os milagres no dia do profeta, de Jesus, aquele que disse, se tu és o Cristo, né, desça da cruz, estava diante do profeta dizendo para ele fazer milagres, que cortasse a mão da menina, né, e ele ia cortar e que ele pudesse fazer um milagre de unir, ele disse, seu velho diabo, né, seu diabo. Então, esse espírito, e o profeta está dizendo aqui, quando ele falha em reconhecer a Jesus, quando ele falha em reconhecer a palavra, ele não somente, irmãos, não reconhece, mas ele, além de não reconhecer, ele coloca um título naquilo que ele não reconhece. Por exemplo, que título? É um Beelzebu. Por que eles chamaram ele de Beelzebu? Porque eles não reconheceram que era Jesus. Mas, para não deixar aquilo, né, se propagar da forma que estava se propagando, colocaram, como disse o profeta, classificaram como um Beelzebu, um espírito maligno. Por quê? Porque ele era capaz de discernir os pensamentos que estavam em seus corações. Nós sabemos que esse é sempre um sinal da palavra. Hebreus capítulo 4, aí ele cita, versículo 12. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando vier a vós aquele Espírito Santo, ele vos fará lembrar destas coisas que eu tenho dito e vos anunciará o que há de vir. Então, paramos aqui. E eu vou continuar a leitura, mas eu quero que os irmãos percebam, né, ainda temos um tempinho aí, né, mas eu quero que os irmãos percebam no decorrer da leitura aqui. Eu quero conseguir ler até um certo parágrafo aqui, nesta noite. Mas eu quero que os irmãos percebam que ele está fazendo uma base aqui. Lá no meio da mensagem, por final, é preciso ter essa base, porque toda construção tem uma base, não tem? Mas é preciso ter. Qual que é a base que ele está colocando aqui? Ele está falando sobre as eras da igreja. Veja bem, ele está falando sobre as eras da igreja e está falando sobre os 7 selos. A base que ele está colocando aqui, ele está falando, né, sobre que Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo a quem? Os profetas. Veja, ele é um ser profético, por isso que eles falaram em ver Jesus, porque Jesus estava cumprindo as Escrituras e eles não
Eles não conseguiram ver. Então, quando vinha o discernimento de conhecer os segredos dos corações e tudo, o sinal, né? O sinal messiânico, eles não puderam reconhecer e aceitar porque eles não podiam se localizar dentro das Escrituras. Ele chamou aqueles apóstolos no caminho de Emaús de nécio, por quê? Tardos, né? Nécios. Em compreender o quê? As Escrituras. Olha o que os profetas falaram. Então, o profeta faz uma base mostrando aqui, né, até onde nós lemos aqui, a experiência, os 7 selos, as eras da igreja, como na última era da igreja teve uma escuridão, né, falando sobre a primeira vez na história que o Papa foi para Jerusalém, né, o primeiro Papa que pisou lá, falando sobre a experiência do Monte Pôr do Sol, né, falando sobre o Quênio Sabino, falando sobre a espada, sobre os anjos, sobre aquela experiência, né, que ele teve, o que foi aquilo. Então, observem que essa base é importante, sabe? Então, ele fala no parágrafo 54, e que repercussão ele fala. Né? E que repercussão? Que mensagem de Deus mesmo, que estas coisas são a verdade. Testificou disto primeiro em sua palavra, então pelo Espírito na plataforma, então declarou isso nos céus. Não há nenhum engano nisso de modo algum. Aqueles 7 selos e eras estão perfeitamente em linha. Perfeitamente. Deus dando testemunho por sinais sobrenaturais, maravilhas, com a palavra, a história, tudo colocado junto na era em que estamos vivendo. Ele disse, agora é difícil para as igrejas verem isso. É difícil para as denominações verem isso. Eles sempre procuram pensar que você está tentando repreender o povo. Você não está. Está tentando advertir o povo. Não está tentando ser mal para eles. Está tentando afastá-los do mal, né? Então, irmãos, eu quero mostrar aqui umas imagens só para recapitular um pouco, para que fique armazenado e depois você possa ver. Alguns já conhecem, alguns não. Quando o profeta se refere o Quênio Sabino, né, ao Monte Pôr do Sol, a esses acontecimentos, eu gostaria que a igreja pudesse gravar isso, né, ficar com isso em sua mente. No parágrafo 41, mas então, um pouco antes disso acontecer, foi-me dada uma visão, a qual está em fita. Como todos vocês sabem, senhores, que horas são? Que eu devia ir a Tucson, Arizona, e lá no lado de trás do deserto, em cima da montanha, onde eu estava com alguns irmãos, falou acerca de uma grande explosão que ocorreria. 7 anjos desceram, eu pensando eu mesmo que este seria o fim da minha vida, né? Disse a minha esposa para ficar com Billy e o que fazer com as crianças e assim por diante, até que nos encontramos novamente do outro lado. Então, um dia, no Quênio Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha, lá em cima eu estava de pé, com minhas mãos erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. Então, ele falando sobre isso, né, sobre esse acontecimento, a espada do rei, no parágrafo 43, ele diz, imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca dos 7 selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Amém? Lá isso abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros deixaram. Agora, eu quero que os irmãos só prestem atenção um pouquinho do lugar, né?
Então, nós vamos mostrar algumas imagens para que aqueles que não conhecem, né, talvez tenham irmãos que não conhecem, vão estar vendo o lugar que aconteceu isso, para que em mensagens futuras, quando for citado, você está familiarizado com isso, mais familiarizado, né? Então vamos lá, coloca para mim, vamos colocar aí as imagens, né? Vamos lá. Eu não estou vendo aqui, porque isso eu não sei. Vai aparecer na minha frente aqui ou não? Não? Só lá atrás? Então vamos ver então, né? Vamos observar aqui. Quero que os irmãos observem aqui. Aqui é só para ter uma ideia do Tucson, né? Arizona, o lugar, o deserto de Tucson, que é bem assim, bem conhecido. Sempre falamos de Tucson, né? É aqui, o deserto, né? Então, quando você ouvir falar de Tucson, né, Arizona, o profeta foi para Tucson, né, no deserto, então é esse lugar aqui, certo? Amém? Vocês estão compreendendo? Se vocês falarem amém, eu sei que vocês estão entendendo. Se vocês ficarem quietos, eu volto de novo, vou explicar. Tá. Então, daqui, irmãos, né, onde o profeta também morou, né, morou nesse, ele chama nesse deserto, né, Tucson, Arizona, né, que é o deserto. Até o Quênio, né, Sabino, você vê aqui que é uma cadeia de montanhas. Daqui até aqui, né, dá a metragem de mais ou menos 70 quilômetros, mais ou menos, né? 70 quilômetros em linha reta. Mas ele não foi em linha reta, foi pelas trilhas, né? Então não é tão perto assim o lugar. De Tucson até esses cânions aqui, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, aqui, para aí a imagem, não sei se para aí, né? Aqui mais ou menos, tá vendo? É tudo, por isso que é chamado cânion, né? E também acho que é chamado das montanhas Catalinas, né? Isso, Rebeca? Na verdade, dá 70 quilômetros desse conjunto de montanhas até o Monte Pôr do Sol. Fica mais para frente. Mais para frente ainda, daqui aqui é 70. A parte da cidade, o cânion, né? Porque são um conjunto de montanhas que a cidade fica ali localizada naquele meio. Então, Tucson, e aí entramos para as montanhas aqui, né? Aí começa a trilha das montanhas que a Londrina percorreu. Então, aí vai as trilhas aqui, as trilhas até o Monte Pôr do Sol, e nós vamos mostrar as fotos dos lugares agora que foram tirados. Olha lá, até o Monte Pôr do Sol, então, lá. Então, aqui está o Monte Pôr do Sol, né? Ali. Está vendo? Até aqui são 70, né? E de lá, né, o cânion, né, esses cânions, né, são tudo cânion aí, na verdade, eu creio, né? Tudo cânion, tá vendo? Cânion é esses as montanhas e vales aqui, né? Tudo aqui, ó. Então, observe para onde, né? Para onde que o profeta foi, né? Tá, olha lá, ó. Tá vendo? Monte Pôr do Sol, cânion Sabino e Tucson aqui. Vocês estão vendo que é tudo deserto, né, irmão? Tudo lugares, né, áridos, né? Tá vendo? Olha só. Então ele foi lá, né, no monte conhecido como Monte Pôr do Sol. Tá, agora vamos mostrar algumas fotos que alguns irmãos, né, tiveram lá, vários, né, e tiraram fotos, e nós vamos mostrar algumas fotos dos locais. Vamos lá. Vamos para as fotos. Aqui, ó, tá vendo? Aqui mostra montanhas Catalinas, que é aquilo que nós mostramos, mas vai mostrar mais alguns detalhes. Vamos lá, para outras. Vocês estão vendo aqui? Né? Aqui é o Monte Pôr do Sol. Está vendo ali? Então, lá nós vimos, né, uma imagem mais aérea, né? E aqui vocês estão vendo como que era, né? Fotos tiradas do local. Então, o profeta está ali, né? Monte Pôr do Sol. Era distante da civilização. Vocês viram quantos quilômetros eram da civilização? Vocês perceberam, irmãos? A cerca de 70 quilômetros. 78, né? Da cidade.
montanhas, né? Montanhas e, né? E cânions, né? Tá, pode ir para outra foto. Essa aqui é uma rocha conhecida como rocha da águia. Quem já ouviu falar? Levante a mão, deixa eu ver. Todos, né? Então, a rocha da águia, que também é lá, nesse local. Vamos lá. Esse também é uma foto, né, do Monte Pôr do Sol também. Aqui, conhecido como rocha da águia. Rocha da águia. Aqui, o local onde a espada do rei caiu na mão do irmão Branham. Esse local aqui, ó. Certo? E aqui, o irmão Branham no Monte Pôr do Sol. Acho que essas fotos aí que tem. Também no Monte Pôr do Sol, tá vendo? E ali, esses lugares, é que ele fala na mensagem. Pode ver que ele tirou algumas fotos, tá vendo lá? No lugar, tá vendo onde a espada caiu? Tá vendo ali? Ele com a mão ali, né? Mostrando os locais. Agora, aí quando ele for comentando isso, falando, você vai lembrar destas imagens, né? É bom você lembrar dessas imagens para você se inteirar do assunto que ele está falando. Senão fica muito vago, né? Você, mas aonde foi? Como é que era? Que montanha? Né? Então ele fala das montanhas. Estava ali no Cânion Sabino, estava lá na montanha Pôr do Sol, estava lá na Rocha da Águia, né? Então, são algumas imagens para que nossos irmãos, né, possam estar mais familiarizados. Então, essas são as imagens. Amém? Vai ficar gravado aí, né? Então, você pode rever de novo. Onde tem alguns irmãos do campo, que talvez nunca viram, alguns já viram, outros não viram. E eu senti de passar isso para nós ficarmos familiarizados, como disse o profeta. Aqueles, na mensagem, creio que é nas asas de uma pomba branca, né? Ele fala, se você não está familiarizado com o ministério, você não conhece essas coisas. Lembra que ele disse isso? Você tem que estar familiarizado, né, desses lugares. Veja só. Esses lugares, como ele disse aqui, então, irmãos, se você for ler aqui no parágrafo 42, então um dia no Cânion Sabino, agora você tem a ideia mais ou menos de como é o Cânion Sabino, né? Quando Deus me chamou de manhãzinha lá em cima onde, no Cânion Sabino, a 70 e poucos quilômetros de Arizona. Lembra que ele falou para a esposa dele, fique aí que eu vou ir? Ele foi caminhando. Lembra? Tem lugares que ele fala, eu me cansei, tirei a camisa. Lembra que ele fala, tirei a camisa? Onde que ele estava? Ele estava lá, né? Entre os coiotes, né? Entre as águias, né? Então, veja bem, ele vai falando sobre isso. Aí, irmãos, no parágrafo 81, tudo isso aí está dentro desta base. Ele citou isso para nós. Ele citou isso nesta mensagem, né? Então, veja bem. Agora, olha só, irmãos, preste bem atenção. Ele começa a dizer, no parágrafo 82, continuando nessa base das eras, dos selos, né? Na base que nós falamos sobre profetas, sobre a natureza, né? Ele disse, havendo Deus antigamente, de diversas maneiras, Hebreus 1, falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias por seu Filho Jesus Cristo, o mesmo Deus, somente mudou dos profetas para o Filho. Isso é tudo. Estão vendo? Sempre a mesma mensagem, a mesma maneira de fazê-lo. Damos graças a Deus nesta noite, irmãos, em poder sermos um povo privilegiado de termos nossos olhos abertos para estas coisas. Ele disse, as denominações não entendem estas coisas. Aí você fala assim, né? Você que está me ouvindo, talvez irmãos, irmãs, tá, mas mostrar estas montanhas, tá? Quando, me veio aqui ao coração dizer assim, quando, preste bem atenção, nos dias de Elias, não tinha aquela mulher, né,
que não tinha filhos, que estava com seu esposo, que morava lá. Como é que chamava a cidade? Não vou lembrar agora o nome da cidade. Acho que lembra que Elias foi até ela e foi feito um quartinho para Elias no terreno dela. Eu não lembro da cidade agora. Eliseu, foi Eliseu, né? Foi Eliseu, né? Ela não era viúva, ela não tinha filhos, né? Mas não era viúva. Vocês lembram que ele passava por ali e ele ia lá para as montanhas, né? Ele ia lá para as montanhas. Ele ia lá para as montanhas. Você lembra, só para nós, né, assim, lembrarmos que também quando Elias foi levado num carro de fogo, 50 homens foi procurar Elias, não foi? 50, né? Eles foram procurar Elias aonde? Aonde, irmão? No deserto, nas montanhas. Eles eram familiarizados que os profetas iam para onde? Para os desertos, para as montanhas, né? E João Batista foi para onde, irmãos? Foi para os desertos. Ele chamava raça de víboras, né? E o profeta, a linguagem dele era uma linguagem de deserto, né? Usava os termos da onde ele vivia, né? O machado está posto na raiz da árvore, né? Era sunamita, né? Sunamita. Então, nós que estamos vivendo nos dias de hoje, que cremos que Deus, né, como disse o profeta aqui, né, dizendo que a maneira que Deus trabalha é uma maneira profética. Então, ele não muda. Você está dizendo, é o mesmo Deus, somente mudou dos profetas para o Filho. Isso é tudo. Estão vendo? Sempre a mesma mensagem, a mesma maneira de fazê-lo. Por isso que ele fala em uma mensagem, ele diz, por que eu fui para Tucson, um lugar árido, deserto? Ele fala isso, né? Deserto, ele fala isso na mensagem, acho que é aqui, casa me edificareis, né? E que foi pregado aqui, casa me edificarei. Ele fala um lugar deserto, seco. E por que Deus levou? Aí ele foi entendendo, porque Deus, quando vai trabalhar com seus profetas, ele levou para o deserto. Moisés foi para onde? Moisés não foi para as montanhas, né? Paulo foi para onde? Quando ele recebeu a visita do anjo, né, do próprio Jesus Cristo, ele foi para o deserto da Arábia. Ficou 3 anos e meio lá na Arábia, no deserto, estudando, né? Jesus foi tentado aonde? Foi para o deserto. Então ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então ele enviou um profeta e a natureza do profeta enviou para o deserto, né? Por isso que ao ver estas imagens, nós temos que familiarizar com isto, né? Ele fala, né? Ele até explica sobre isso. E é bom nós entendermos estas bases, né? Essa leitura não é uma leitura, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, uma leitura simples dessa mensagem. É uma leitura mais aprofundada. Amém? Então, se estamos falando de alguns temas aqui, eu quero que vocês observem. Então, ele fala, né? Eu acho que este é um dos grandes momentos da minha vida. Eu acho que este é um dos grandes momentos da minha visita a Tucson. Eu vim aqui porque fui guiado a vir aqui. Ele estava pregando essa mensagem, né, que casa me edificarei. Ele estava pregando exatamente na cidade de Tucson. Vocês viram na imagem lá, né? Ele estava pregando ali. E ele disse assim, ó, eu vim aqui porque o Espírito Santo, através de uma visão, enviou-me até aqui. Qual visão? Qual visão, irmãos? Vocês não. A visão que ele pregou na mensagem, senhores, que oração, né? Senhores, é o seu tempo. Nós acabamos de ler aqui, né? Na festa das trombetas. Ele está dizendo, é a visão que ele teve, que Deus mostrou. Enviou-me até aqui. Eu sei que pode parecer estranho, talvez, mas ele, até onde sei, tudo que sei de Deus é que fui enviado por uma visão a Tucson. Por que ele foi para Tucson, irmãos? Por que ele foi para Tucson? Ele foi para Tucson, ele está dizendo aqui, eu fui enviado a Tucson por uma visão. O que ele ia receber em Tucson? A visitação dos anjos. Eu fico imaginando como fui enviado a este lugar deserto.
Estou fazendo isso, irmãos, para que a igreja possa ficar familiarizado com os acontecimentos. Que você não fique assim em vão. O que é isso? Você está dizendo, está vendo? Esse lugar deserto. Espiritualmente falando, sobre a cidade, não conheço nenhum outro lugar mais espiritualmente morto do que a cidade de Tucson. Há uma guerra entre as igrejas. Há intriga entre as congregações. Precisa dizer mais alguma coisa ou não? Precisa, irmãos? Para nós entendermos o que as intrigas fazem, o que guerras entre a igreja faz, vamos entender? Vamos? Estava ouvindo o profeta pregar hoje, irmãos. Ele é águia e nós somos águia. O que intriga faz? Esfria, traz esfriamento. Se você fica brigando, intriga e brigas e tudo, o que faz? Traz o quê? Esfriamentos. Traz morte, irmãos. Há uma guerra entre as igrejas, há intriga entre as congregações. Não há unidade. E todos se agarrando e segurando e se apertando, tentando segurar este aqui, e proselitismo. Sabe o que é isso? Proselitismo, né? E proselitismo. Proselitismo. Tirando daqui, tirando dali, né? Intrigas entre as congregações, não tem unidade, segurando daqui, apertando e tentando segurar este aqui, vendo? Esse aqui é proselitismo, ele diz, proselitismo. Irmãos, não tem um fruto, veja bem, não tem um fruto, não é fruto, irmãos, do amor, da revelação. Isso aqui que o profeta está dizendo, proselitismo, tentando segurar aqui, tentando segurar ali, puxando aqui, puxando ali, tentando se mostrar melhor. Ele disse, isso é um deserto, espiritualmente falando também. Então, guarde isso. Proselitismo. Mas então, eu li na Bíblia, quando Deus chamou Moisés para longe de seus entes queridos e de todos que lhe eram queridos, enviou ele para onde? O deserto. Para escrever as leis da Bíblia. Aquele foi o Antigo Testamento. Os primeiros 4 livros, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Êxodo, eu não falei na ordem, mas são estes 4 livros. Este é, em realidade, o Antigo Testamento, porque o restante dele foi o que os profetas disseram, né? Nos Salmos de Davi e assim por diante. Também as Crônicas do Rei. Mas aqueles foram fundamento. Deixa eu ver aqui. Onde que eu estou aqui? Aqui ela tirou daqui da mensagem que eu estava lendo aqui. Ela tirou. Deixa eu ver aqui. Eu estou lendo aqui. Foi Moisés quem o escreveu, depois que ele foi chamado de sua terra natal, onde ele nascera e fora criado entre seu povo. E foi enviado ao deserto para escrever este livro do Antigo Testamento. Então, irmãos, é importante, para mim, aqui, lendo a mensagem do profeta aqui, lendo isso aqui, para mim, irmãos, isso aqui não é cansativo, isso aqui, para mim, é alimento. Por quê? Porque nós estamos ensinando, então as crianças devem ser ensinadas também. Famílias, irmãos, tá? Se alguém te perguntar assim, por que o teu profeta foi para o deserto de Tucson e fala sobre o Monte Pôr do Sol e fala sobre as montanhas Catarinas, o que tem a ver isso com a Bíblia? Você vai saber responder? Você vai ou não? Você vai dizer, viu, por que Moisés foi para o deserto? Por que Elias foi para o deserto? Por que João Batista foi para o deserto? Por que Jesus foi para o deserto? É o que ele está falando aqui. Amém? Então, não é ir, irmão, para... Ele foi porque ele foi passear, ele porque ele achou bonito. Está tudo dentro das Escrituras. Amém? Então, ele vai dizer aqui, ó, então ele disse assim, ó, eu observo que no livro do Novo Testamento, onde Paulo, que é o autor, ou melhor, não o autor, mas o escritor do Novo Testamento, ele também foi tirado dentro do seu povo e, pelo Espírito,
foi para a Arábia, onde esteve 3 anos e meio para encontrar a inspiração. Né? Vamos para o parágrafo 13. Vou ver. Para encontrar inspiração. Né? Então, o que ele está mostrando? Então, e agora? Paulo é o principal escritor do Novo Testamento. Agora, há Mateus, Marcos, Lucas, João, mas eles foram escribas que apenas escreviam o que Jesus dizia enquanto seguia. E mais, você toma o livro de Timóteo, aos Romanos e aos Hebreus e assim por diante, Paulo recebeu inspiração para escrever o Novo Testamento, tomando todo o Antigo Testamento como uma sombra e colocando em ordem, e Deus honrou isso e fez disso o Novo Testamento. Então aqui já é uma lição, né? Moisés escreveu, Paulo escreveu, amém? Agora, se o Antigo Testamento teve que ser tirado, se o escritor teve que ser tirado dentro de seu povo ao deserto para obter inspiração para escrever o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o escritor foi tirado pelo autor, amém? A um lugar deserto, o escritor foi tirado por quem, irmãos? Vamos lá, irmãos, o escritor foi tirado pelo autor. Quem que é o autor? Deus, né? O Espírito Santo. Há um lugar deserto para obter a inspiração para escrever o Novo Testamento, e os livros estão selados com 7 selos. Encaixa perfeito, não encaixa? Os livros estão selados com 7 selos. Exigiria, da mesma forma, o mesmo, eu creio, nesses dias, para abrir aqueles 7 selos, deixar o que você preza tanto, aquilo que você estima, uma casinha que me foi dada pelo povo, e dentre todo o meu povo e amigos, uma igreja que estava florescendo e que não faltava, e que nada faltava, e deixar isso ser arrancado, veja bem, disso, e se mudar para longe, para o deserto, aonde você não conhecia ninguém e tudo estava contra você. Mas há algo a respeito de Deus, como ele leva um homem a fazer coisas que estão além de qualquer pensamento próprio, para que possa ser para a glória e honra de Deus. E eu sinto que não estou honrando a mim mesmo, mas eu sinto que foi um privilégio. Que coisa tremenda, né, irmão? Eu gosto disso aqui. Eu sinto que não estou honrando a mim mesmo. Quer dizer, ele deixou tudo. Deixou a casa, deixou a igreja, deixou amigos, deixou parentes, né? Deixou tudo ali, né? E foi para aquele lugar. Mas ele disse, mas eu sinto que não estou honrando a mim mesmo, mas eu sinto que foi um privilégio deixar tudo que me era querido. Que privilégio, eu deixei tudo. Agora, coloque isso no seu coração nesta noite. Coloca lá dentro, irmãos. Coloque. Deixa que Deus coloque lá e fala e responda para você algumas perguntas que você tem. Por que eu deixei tudo? Deixei minha casa, deixei meu bairro, deixei meus parentes, deixei tudo. Aí você fala assim, mas que privilégio eu deixar tudo? Porque Deus me chamou para um propósito, para honrar, para fazer a vontade dEle. Ele diz que isso é um privilégio. Aí você pega isso e toma como tortura, como, ai, que dor, ai, que coisa. Porque o profeta disse, mas eu sinto que foi um privilégio deixar tudo que me era querido e vir aqui para esse deserto. Aí você fala, olha que deserto, olha que lugar. Para esse deserto e sofrer como nunca sofri em minha vida. Aqui nesse sertão, ou nesse deserto. Mas eu creio que ao fazer isso, e obedecer ao que Deus ordenou que fosse feito, Deus abriu os mistérios deste último dia. Aleluias! E aqui estamos com esta mensagem. Isso aí é né? Olha, irmãos, que privilégio. Você deixou, deixei isso, deixei aquilo. Que privilégio, né? Que privilégio. Por que um privilégio? Ele disse, um privilégio porque você não está honrando a você. Você está honrando a Ele.
Então ele faz isto para que toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Irmãos, que coisa tremenda isso, irmãos. Eu me sinto. Então, você se sinta nesta noite um privilegiado. Se sinta. Então o diabo, em vez de falar assim, agora eu vou te colocar num lugar, e vou socar você aqui, e vou falar assim, que privilégio. Para quê? Para me servir ao Senhor, para me ver os mistérios revelados, para me servir a palavra, para me ter Deus em minha alma. Que privilégio. Amém? Que privilégio. Você deixou os parentes, deixou o pai, deixou mãe, deixou irmão, deixou tudo para seguir esta mensagem. Não é, irmãos? Você está sozinha, você está sozinho. Às vezes você sente, eu estou sozinho. E aqueles que querem, disse Jesus, seguir, deixe tudo. Pega a sua cruz e siga-me. Agora, se você quiser ter, né, um socialismo, né, como é que pode dizer, né, um socialismo, né, uma vida social, e ter aqui, e ser bom com esse aqui e tal, né? Uma vida com isso, com aquilo, você não é privilegiado, não. Privilegiado é quando Deus te leva para um deserto. Privilegiado é quando Deus te deixa sozinho. Olha só, ele usa essa expressão, trazer para esse lugar para sofrer como nunca sofri em minha vida. Será que estava sofrido lá naquele deserto? Será que ele disse, que lugar difícil? Intriga, que lugar de um profeta ir, né? Mas ele tinha que se afastar lá de todas as denominações. Ele tinha que estar num lugar, como eu disse, assim como Moisés foi para o deserto, assim como Paulo foi para um deserto, para ter a revelação da palavra, não tinha como o profeta não ir para um deserto também. Por isso que não é, irmão, só dizer assim, o Monte Pôr do Sol, o Quênio Sabina, as Montanhas Catalinas e o deserto do Arizona, não é só dizer isso. Tudo, ele está dizendo, eu vim aqui por uma visão. O Espírito Santo me enviou aqui. Tinha um propósito em estar naquele lugar. Tem um propósito você estar naquele lugar. Como disse o hino, eu quero estar no lugar que eu pertenço. Amém. Amém. Amém, né? Os cultos são assim, irmãos. Graças a Deus por isso. Por isso que perder um culto, perder a palavra, perder, irmãos, é você perder algo que talvez você está buscando por muito e muito tempo uma resposta. E a resposta vem exatamente no momento que talvez você não esperava, né, que viesse naquele momento. Assim também é a cura divina. Assim também é o milagre. Assim também é a salvação. Assim também é a reconciliação. Mas como Abraão esperou 25 anos, né? E ele cada dia foi fortificado, né? Ele sabia que Deus iria cumprir a sua palavra. Você crê nesta noite assim também?